A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Hoje está começando a escurecer, acabou a energia aqui em casa e nós estamos aqui adaptando para poder que a imagem saia boa. Ainda bem que nós temos ainda um pouquinho de luz, então isso vai ser bom para poder não prejudicar a imagem. Mas antes de entrarmos na palavra, como a gente sempre faz, na semana passada eu falei a respeito da pesca mortal, pesca radical, que era uma pesca perigosa e era para pesca daquele caranguejo real, que é um caranguejo gigante. Hoje eu quero falar outro tipo de pesca com vocês. Pô, pastor, hoje virou pescador. Não gosto muito de pescar não, viu? Porque é um negócio muito parado. Mas quero falar de uma pesca que se chama pesca recreativa ou pesca esportiva, que tem como objetivo, né, do pescador pescar não para se alimentar, nem por profissão, mas por recreação, por divertimento, né? Então é uma pesca que prática de lazer, né, muito comum, você vê muita gente fazendo isso, mas que não tem o objetivo de comer o peixe que ele pesca. Ele pesca e já solta o peixe em seguida. E essa pesca esportiva ou pesca recreativa, ela não utiliza a rede, ele usa sempre uma vara de pescar que tem a linha chumbada, anzol, aquela coisa toda, a isca que pode ser artificial ou pode ser a isca natural, e ela pode ser praticada em mar, em rios e lagos, né, onde ele achar mais comum. Muitos desses pescadores usam daquelas varas que tem aquele mulinete lá, ou carretilha, e você vê muita gente fazendo isso naqueles pesque pague. Você já viu aqueles pesque pague? O cara vai lá, pescou, pagou um peso por quilo de peixe, se diverte, tudo, brinca, né? E é uma pesca esportiva. Então essas pessoas, né, que se acham pescador, né, e vem até com conversa de pescador, né, por isso que tem até um, né, que fala que é mentira de pescador, o cara exagera em tudo, né, eles fazem isso mais para distração, tem que ter muita paciência, o cara fica lá plantado, sentado, ou lá às vezes horas esperando um peixe fisgar. Mas tem uma outra pesca que é bem interessante, ela é conhecida, né, é uma competição, inclusive, que é para pescar um peixe chamado merlin, ou marlin, né? Marlin, acho que é marlin. Esse peixe é aquele que tem um nariz, uma ponta assim, que parece uma agulha, né? É um peixe muito grande, ele é muito forte, a linha tem que ser muito resistente, e é um peixe difícil de você tirar da água. E ganha a competição quem pescar o peixe maior, né, o peixe de maior tamanho. No Brasil é muito comum as pessoas irem lá para o Pantanal pescar. E lá tem peixes grandes também, tem o dourado, pintado, jaú, pacu e assim vai, né? Tem vários peixes no Pantanal lá. Às vezes a pessoa fica naquelas embarcações semanas, dias, né, dormindo, pescando, no meio do nada. Não é o que eu gostaria de fazer, mas tem gente que gosta. Eu tenho um grande amigo, né, que é o esposo de uma colega minha que trabalha, que adora pescaria, né? Ele e o filho, e eles vão para essas pescarias lá no lugar do nada, no fim do nada, né? E pescam lá, ficam lá dias pescando. Como diz, tem que ter calma, paciência e tem que gostar disso, né? Mas tudo bem. E aí, o que tem isso a ver com a palavra? A palavra tema de hoje será lançando a rede. E para falar sobre esse tema, eu vou convidar você a abrir Mateus 13, para nós lermos do versículo 47 ao 50, que diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra difícil, né? Você fala, oh, pelo amor de Deus, hein, pastor? Isso é a palavra de hoje? Nós temos que aprender com o Deus que Deus tem para nossas vidas. Então vamos ver nas Escrituras algumas passagens em que Jesus utiliza muito de parábola, né, e a parábola de lançar a rede para ensinar os seus discípulos, para ensinar o povo, né, que o seguia. E na época de Jesus isso era comum, as pessoas ter a pesca, né, como profissão. Então, porque isso que Jesus usava muito o termo de pesca, né, pescador de almas, lançar a rede,
como parábola, como ensinamento ao povo. Então os discípulos de Jesus, né, todos eles eram pescadores, a maioria deles eram pescadores, né? Na época também a profissão de carpinteiro era muito comum, porque Jesus foi filho de carpinteiro. Tá? E isso traz um entendimento da palavra, traz um entendimento do que Deus quer nos trazer de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Então Jesus utiliza desses conhecimentos da época para ensinar aos seus seguidores os princípios que regem o reino do Senhor, o reino de Deus. Para esse tipo de pesca ensinada por Jesus, é necessário uma grande rede, talvez algo parecido com uma rede de arrasto. Você já ouviu falar nisso? Que as grandes embarcações usam, os pescadores modernos usam para pescar muitos peixes de uma vez só. Então, o ensinamento dessa palavra de Jesus é muito parecido com isso, né? De que a rede ela é lançada e ela arrasta tudo que ela encontrar no seu caminho. Tudo. Peixe, crustáceo, caranguejo, tudo, alga, tudo que tiver no caminho ele vai arrastar. Então ele ensina através dessa passagem que vem com a pesca, vem com arrasto, né, o que é bom e o que é ruim. Vem aquilo que você pode aproveitar, aquilo que você não vai aproveitar, aquilo que você vai juntar no cesto, aquilo que você vai jogar fora. Então ele está falando exatamente disso em relação ao juízo final, onde haverá a separação do bem e a separação do mal, né, de uma forma definitiva. Então a passagem que também citada em Mateus 24 descreve que a separação será feita por quem? Pelos anjos do Senhor. Pois Deus é o grande pescador, que lançará sua rede de amor sobre toda a humanidade e atrairá todos para si. Mas nem todos serão salvos. E a palavra é clara, que fala que não cabe a nós sermos juízes. Não ao homem cabe ao direito de julgamento. A igreja é usada para lançar a rede e puxarmos. Nós somos usados por Deus para lançarmos a rede e puxarmos. E Deus que vai escolher aqueles que serão salvos e vai separar o bom do mal. Deus não nos fez juízes. Diz a palavra que o nosso papel é de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, em todos os momentos. É levar a palavra. Nós somos feitos pescadores para lançar a rede e puxar a rede. Cabe a Deus tocar no coração, cabe a Deus fazer a escolha e a distinção das pessoas. Para nós não cabe apontar, acusar, separar, deixar de canto ou julgar. Não é o nosso papel. A igreja de Cristo não existe separações, não existe panelinhas, turma do A, turma do B, o melhor ou que está 24 horas no Espírito. Quem não se encaixa em nenhuma dessas possibilidades está fora. Isso não existe no mundo cristão. Esse tem sido um dos grandes erros da igreja atuais, que precisa ser corrigido. Aí o versículo 47 diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda espécie de peixe, toda sorte de peixe. Então, como foi falado, lança-se a rede e vem tudo, bom e ruim. Quando um pescador vai pescar, né, um exemplo, quando eu era criança, eu acompanhava meus tios que adoravam pescar com rede. Então eles tinham uma rede comprida, grande, né? Eles iam na praia, né, assim à noite normalmente, que tem pouco movimento, e ficavam dois de cada lado, né, meu tio, meus primos, tal, e eles esticavam aquela rede e saíam puxando assim, né, uma parte da praia, né, para tentar pescar alguma coisa. E eles puxavam aquela rede e em determinado momento eles andavam alguns metros, eles vinham fechando a rede, fechavam, se encontravam, né, as duas pontas, para evitar que o que estivesse na rede fugisse, e saíam para a areia. Aí na areia eles separavam o que tinha vindo na rede. Então vinha de tudo, eu ficava olhando, eu gostava de ficar olhando, vinha peixe, vinha caranguejo, muito caranguejo, vinha concha, vinha alga, às vezes vinha água viva, né? Então vinha um monte de coisa. Então eles separavam aquilo que interessava, o resto era descartado. Então a rede de Deus, né, a palavra que Deus está nos ensinando, é lançada sobre
sobre o mar, ela estava sobre os homens, né? E quando a rede é puxada, né, pelo seu amor, pela sua misericórdia sobre a humanidade, vem tudo. Vem aqueles que querem a salvação, vem aqueles que não querem a salvação. Não é o homem que julga. Se o homem julgasse, ele julgaria por forma errada. Porque o homem ele julga às vezes pelo que ele ouviu, ou ele julga pelo aquilo que ele viu, ou aquilo que ele acha, ou pelo seu entendimento, ou porque ele acha ser melhor do que os outros, ou porque ele acha que é mais íntimo de Deus, ou porque ele acha que tem mais competência. Então o homem faz um julgamento errado, o homem. É Deus que julga, é Deus que separa. Ao homem cabe lançar a rede. Nós caímos na graça do Senhor, caímos na rede do Senhor e vamos ter a oportunidade de ser salvos. Deixa eu dar como exemplo um testemunho da minha vida. Quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu fui convidado a um culto de jovens da igreja presbiteriana. Eu acho que já até falei já sobre isso. Eu fui convidado para o culto. Eu fui no culto participar, porque o culto de jovem me chamou a atenção, porque era um culto de jovem, era um culto descontraído. Ele tinha, né, o foco, né, as coisas mais dos jovens, né, da idade, né, pessoas próximas da idade, né, de 18, 17 anos. Então, era uma forma de pregar diferente. Na verdade, não era uma pregação, era mais uma conversa e tal. E, dado um momento, tinha louvores, né, tinha um pouco de palavra, né? O preletor, né, o que ele fez? Ele lançou a rede. Ele lançou a rede, fez o apelo. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava trabalhando naquele lugar. Então ele só lançou a rede, que é o papel do servo do Senhor. Ele fez o apelo. E eu caí na rede. Ou seja, né, eu fui fisgado pela rede. E na rede, ela caiu sobre todo mundo naquele lugar. Alguns já eram escolhidos, mas todos caíram naquela rede. Alguns estavam afastados de Deus. Houve um conserto na parte do Senhor quando a rede caiu sobre aquele povo. Aquela rede caiu sobre pessoas que ainda não conheciam a Cristo, como era o meu caso. E quando ele puxou a rede e trouxe a rede para a terra seca, aí ele fez o apelo. E ao fazer o apelo, Deus foi lá e me escolheu e me separou. Ele falou, eu quero esse, porque o coração dele é meu. E aí foi quando Deus habitou em mim. E aí eu senti a presença do Senhor, porque eu caí na rede do Senhor. Eu fui tirado, né, do mundo e lançado no Espírito de Deus. É assim que Deus opera. Então, lançar a rede é o nosso papel. Ninguém lá me julgou. Ninguém lá apontou o dedo para o meu passado. Ninguém lá questionou os meus atos. Ninguém lá me colocou numa turminha ou outra, ou fui colocado numa turma diferente da outra, porque eu fui separado por Deus. A igreja apenas fez o papel dela e me acolheu. A igreja lançou a rede. Ganhei uma Bíblia de presente. Eu fui fisgado pelo amor de Cristo. É esse o nosso papel. Esse é o nosso chamado. Estar junto com cristãos é bom e é importante. Lançar a rede, porque no meio pode haver aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, pregar na igreja pode até parecer fácil, porque muitos que estão ali já estão buscando o alimento espiritual, mas pregar fora das paredes da igreja é lançar a rede do Senhor. E quando você puxa a rede, é Deus que vai dizer e vai escolher os que serão salvos. Porque todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos abraçam assim essa oportunidade. E diz a palavra que serão os anjos do Senhor que irão fazer a escolha dos que estão salvos, dos que não estão salvos, dos que estão no caminho do bem e dos que estão no caminho do mal. E a palavra nos alerta para os fins dos tempos, sim. E do que as consequências dos fins dos tempos. Por isso nós temos que estar preparados, temos que estar em comunhão e na presença do Senhor.
se nós, às vezes nós deixamos até de lado, poucos falam ou até pregam a respeito dos 10 mandamentos, Senhor. Mas se nós cumprirmos os 10 mandamentos, nós vamos estar assim nos propósitos de Deus. E quais são os 10 mandamentos, Senhor? Você se lembra? Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Cumpre os mandamentos do Senhor. Seja um pescador de almas. Deixa Deus usar a tua vida e você verá as bênçãos do Senhor sobre a tua casa e sobre você em Cristo Jesus. Querido Pai, querido Deus, te agradeço por esta palavra, Senhor, pelos ensinamentos a qual tu trouxeste à nossa vida. Abençoa cada um que está assistindo, participando deste culto, Pai querido. Que a palavra seja enraizada nos corações, Senhor. Que possamos nos lembrar qual é o nosso chamado, Pai querido, de sermos pescadores, Pai, lançarmos a rede, Pai querido, e o resto o Senhor fará, Pai. O nosso papel é levar a tua palavra, que é lançar a rede, puxar a rede, Pai amado, e a escolha, o julgamento está nas tuas mãos, Pai querido. Aprendemos de ti mais um pouquinho hoje, Pai. Quero te agradecer, Pai querido, por tudo e abençoar o teu povo. Que o grande amor do Senhor, as graças e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glorificado seja o seu nome, Pai.